Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal. Se inscrevam, deixem seu like, vai ajudar bastante a trazer esses e mais conteúdos. A ideia aqui é mais ou menos dar uma introdução, uma abordagem sobre, vamos falar sobre diversos temas por agora nesse vídeo. E bem, o vídeo, para não ficar tão comprido assim, eu pensei em dividir ele em vários tópicos. Então, primeiro, sobre o porquê acontece o transtorno do processamento neurosensorial, o que é e da particularidade sobre o que a gente vai abordar nos próximos vídeos. E aí, nos próximos vídeos, sermos mais específicos sobre. Eu sou médico de formação, então a ideia é, por conta que tem muita gente com muita dúvida no consultório que eu tenho recebido, frente a famosos, frente à mídia, conversando sobre né, o meu filho ouve demais, eu sinto cheiros que outras pessoas não sentem, será que eu sou um super-herói, será que eu sou um... Então, a ideia é desmistificar certas coisas e tentar fazer você entender sobre o que é esse transtorno que tem sido muito comentado ultimamente, que já foi muito comentado no passado também, e que, aliás, nós só demos uma particularidade a um transtorno que, na verdade, é muito mais evidente, comum e antigo do que muitos pensam. Então, vamos por partes então, tá bom, gente? Então, esse é o transtorno de processamento neurosensorial. Primeiro, o que é o transtorno? Perceba que essa criança está irritada de alguma forma, ela tá, essa imagem torna pra gente um pouco de angústia de ver ela assim, né? Ela tá tapando os ouvidos, está incomodada com barulho, com algo, com briga, com estímulo luminoso, alguma coisa assim. E transtorno é isso, causar um incômodo devido a um processamento, ou seja, as informações estão sendo lidas, entendidas, né, interpretadas, processadas e se tornando o que? Estímulos do campo, né, neurológico para o sensorial, ou seja, nada mais do que os receptores sensoriais estão captando estímulos do meio ambiente e fazendo ela processar e entender desta forma. Mas o que torna esse transtorno aqui tão especial ou não? Bom, o que acontece aqui? Os receptores. Vou colocar outra tinta de caneta aqui. Os receptores sensoriais, então eles vão pegar estímulos do campo visual, gustativo, visual, colocar oftalmo, auditivo, tátil. Pegar essas 5 coisas e processar dentro da própria cabeça dessa criança, tá bom? Além disso, isso é o mundo com a própria criança. Além disso, ela vai interpretar esses estímulos dentro do próprio cérebro dela, que tem vias de comunicação para tudo, tanto para cada um desses estímulos, né, desses sentidos, que chamamos de sentidos, né, 5 sentidos, como também de como eles são interpretados, ou seja, o tátil, o proprioceptivo, que é a percepção dela neste ambiente, de saber que a ceptivo, enfim, ficou próprio, proprioceptivo, de saber que ela se encontra nesse ambiente, que a mão dela está no ouvido dela, na cabeça dela, nesse momento, nesse exato momento, e que ela está com essa feição. Isso é propriocepção, né? Ou seja, ela vai dar um passo e ela sabe que ela vai pisar naquele local, né? Sabendo que ela vai pisar nesse local, por isso que ela vai mandar a perna de uma forma ou de outra, né? Por isso que ela vai mandar para frente, em linha reta, tantos centímetros para frente da outra. Isso que a faz caminhar. Isso que chamamos então de um propriocepção e também o ato de caminhar. Né? É que acaba sendo muita informação no próprio vídeo, né? Para quem não entende muito, então se vocês entenderem alguma coisa, podem perguntar nos comentários, combinado? Então isso é propriocepção. Então tátil, proprioceptivo, somestésico e também
do sistema vestibular, né, dessa criança. Então, ela saber que ela está aqui, o corpo dela está aqui e que ela não vai sair desse eixo de posição, entendeu? Ela não vai nem para o lado e nem para o outro. Combinado, então. Então, isso é o que acontece. Seja uma salada de frutas. Vocês entendem, então, o que a gente entende, então, a partir disso? A gente entende que é muito estímulo, muita informação que a criança está recebendo e que essas coisas, se forem de forma exacerbada, saírem do comum, vão causar um quê? Um transtorno, ou seja, uma percepção muito acima do que está habitual para essa pessoa. Né? Não que a percepção de um barulho bem alto seja normal ou não, mas que essa criança está respondendo a este estímulo de forma a gerar um transtorno, ou seja, um prejuízo para ela. Isso que dá o nome de transtorno do processamento neurosensorial. Ou seja, é uma doença. O que é uma doença? Algo que causa prejuízo para alguém tendo sinais e sintomas, né? Está causando prejuízo para esta criança ter transtorno do processamento neurosensorial? Está. Está causando prejuízo, transtorno ou um prejuízo social, né? Afetivo, cultural para essa criança ter o transtorno? Está. Então, tá, aparentemente, então isso poderia ser considerado sim uma doença. Só que foi dado o nome de transtorno. Transtorno por quê? Porque fica dentro de um espectro. Isso por si só, esse transtorno, essa desorganização do processamento, ela pode ser parte de várias doenças que a gente vai falar ao longo dos vídeos, ok? De autismo, de até asma, Parkinson, esquizofrenia, ou seja, perceba a sensação de modo completamente afeição, completamente diferente, né? O meu visual e o auditivo estão completamente desorganizados. Em alguns casos, né? Em outros, as minhas emoções ou o humor não se coordenam, né? Diversas doenças, diversas, TDAH, né, ou seja, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, em que algo causa, imagina para essa criança aqui se concentrar, para ela se desorganizar é muito fácil, ou seja, isso daqui está causando muito prejuízo para ela, né, muito prejuízo, ou seja, é muito fácil ela desenvolver o que? Mais um transtorno. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Se ela tem déficit de atenção e hiperatividade, isso não causa prejuízos para ela. Cultural, social, afetivo. Pode ser considerado uma doença? Né? Pode ser considerado um transtorno? Bom, aí a gente cai de novo naquela mesma discussão, entende? Ou seja, isso pode estar dentro esse transtorno de processamento neurosensorial pode estar dentro dessas doenças, assim como o próprio TDAH, ou seja, a própria desorganização da atenção e hiperatividade seriam o que? Causas de outra coisa, delirium, né? Muito comum em idosos. O idoso, então, ele tá com TDAH? Pô, desenvolveu TDAH agora velhinho, né? Coitado. Não, o que acontece é que ele acabou se desorganizando, né? A sua atenção está diminuída, ele está mais hiperativo, mais fora de si, fora do comum, né? Está desorganizado, ou seja, ele está com um transtorno de atenção e hiperatividade, um déficit de atenção e hiperatividade, que pode ser tanto só de atenção como também ou, né, hiperatividade. Não, né, gente? Então, por isso que a gente acabou elencando as coisas, né? Ou seja, por isso que o autismo se chama autismo, por isso que o Parkinson se chama Parkinson, por isso que o TDAH se chama TDAH, por isso que o transtorno de processamento neurosensorial se chama isso. Por quê? Porque se a gente não chamasse disso, explica para mim, como que a gente iria, transtorno de processamento neurosensorial, como que a gente iria tratar isso daqui de forma diferente disto, de forma diferente disso. Ah, tá bom, Guilherme, mas pô, todos são terapia. Terapia. Será mesmo? Né? A gente sabe que tanto o TDAH como o autismo respondem muito bem à terapia de terapia com transtorno, né, cognitivo, terapia cognitivo comportamental, né? Ou seja, transtorno de processamento sensorial responde muito bem à terapia de observação, né,
direcionada. E várias outras formas de terapia. Tem milhares de terapias, né? Terapia de observação, de processamento, né? Top. Tem diversas formas de terapia, né? Cognitivo-comportamental surgiu com Skinner, né? A psicanálise, né, surgiu com Freud e Jung, e aí foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então tem diversas formas de terapia psicológica. Só o psicólogo faz terapia psicológica? Não, né, Guilherme? Poxa, qualquer profissional pode fazer terapia, né? Eu, com os meus pais, posso fazer terapia com eles. Não é comum, não vai ser profissional, mas eu consigo, dentro da minha forma, ajudar ele no sofrimento dele psicológico. Então, acho que esse é o entendimento que a gente tem que ter, né? O transtorno de processamento sensorial pode estar contido dentro do autismo em 80 a 90% dos casos, pode estar contido em TDAH dentro de 60 a 70% dos casos, pode estar contido em asma em 45% dos casos. Pensa, uma criança que tem asma, né? Olha o que ela precisa se atentar, gente. Ela precisa, se ela está em crise, ela precisa respirar, né? Se ela está respirando direito, né? Mesmo assim, ela vai se lembrar o quê? Algum estímulo pode levar ela a se desorganizar e ter um aumento do número de respiração, né? Ficar mais transtornada, gerar muita ansiedade nela, né? Fobias, ou seja, própria asma pode levar a outros transtornos também, né? Se isso se não tratado direitinho, né, com essa criança, ou seja, poxa, tem asma, coitadinho, né, vai ser sempre assim. Não, a gente não tem que tratar dessa forma, a gente tem que fazer ela entender sobre o que é asma, né, sobre o que é TDAH, sobre o que é autismo, não diminuir, não menosprezar essa criança para termos então um tratamento efetivo para cada uma dessas coisas, entendeu? Se a gente tiver um tratamento efetivo para uma pessoa que tem TDAH, ela pode ser delegado, com autismo pode ser médico, transtorno de processamento sensorial pode ser advogado, pode ser policial, pode ser o que ela quiser, entendeu? Quem tem asma pode ser jogador de futebol? Pô, pode. Só ela entender o que é a asma, né? Os processos que a asma leva no corpo dela e ela se atentar ao que precisa e ao que não precisa para viver bem e viver com saúde. Que saúde nada mais é do que estar bem o quê? No campo biológico, psicológico, social e religioso. O quarto eixo em saúde da OMS. Então, isso é viver bem, entendeu? Se eu estou bem nesses 4 pontos, com certeza eu vou ser uma pessoa feliz, alegre, tranquila, saltitante, né? Vou ser uma pessoa 100%. Ah, Guilherme, mas hoje eu tô triste. Eu briguei com a minha mãe, eu briguei com o meu esposo, eu briguei com a minha esposa. Poxa, eu não tô 100%, eu tô 95%, sem entender o que eu tô falando, né, gente? Ou seja, você brigou, só que brigas a gente releva, a gente se entende, a gente se organiza, né? Por isso que o ideal são todas as pessoas fazerem terapia, todas as pessoas do mundo. Ah, Guilherme, mas eu não tenho problema, eu preciso fazer terapia? Pô, eu preciso, claro que preciso. Imagina como mais tranquilo o mundo não seria, as pessoas se dariam bem melhor, brigariam menos, né? Trairiam menos, né? Talvez nem trairiam, talvez a nossa sociedade fosse muito mais evoluída do que é hoje, teriam menos brigas, menos assaltos, nossa, menos mortes, menos discussões, cada discussão boa que a gente ficou ouvindo no noticiário, na verdade. Ou seja, se a pessoa tá bem nesses 4 eixos, que mal que ela vai querer com o próximo, me fala. Então a gente fugiu um pouquinho aqui do transtorno de processamento neurosensorial, só para vocês entenderem que o que? Transtorno de processamento sensorial nada mais é o que? De como as minhas emoções, sensações, estímulos, isso é emoção ligada ao estímulo, né? Tá? Não a emoção pura e simplesmente em si, mas as sensações e estímulos
assim como emoções, como elas se relacionam, como que eu me relaciono junto com elas e como que eu me enxergo junto do meio ambiente e qual o comportamento que eu tenho frente a isso. Combinado? Então os próximos vídeos vão ser mais ou menos sobre não vamos fugir muito, vamos ser mais diretos no assunto, combinado? E aqui foi mais para tentar explicar para vocês, dar um apanhado geral e desmistificar algumas coisas, assim como também fazer a gente entender, né? Porque, poxa, né? Nem tudo é o que parece ser, né? E às vezes a gente acha que, ó, dá pra... Eu nem sabia disso aqui. Dá pra iluminar as coisinhas, ó que da hora. Como que a gente entende cada uma dessas questões e que nem tudo é o que parece ser e nem tudo que parece é. Assim como a medicina, como o amor, nem jamais, nem tudo, nem sempre, nem nunca, né, gente? Ou seja, não sei o que, o filho do Bruno Gagliasso tem transtorno de processamento neurocial, coitadinho. Coitadinho do seu Joaquim, que é filho lá do seu Marcos, que o seu Marcos não tem condição financeira, vai no SUS, não tem psicólogo na equipe dele, não tem psicólogo na UBS, passa a comer, não tem médico, tá difícil para marcar consulta 3 meses, né? Coitadinho do Joaquim, que vai ter um transtorno de aprendizagem por conta disso, vai caminhar de uma forma muito mais difícil na escola. E por isso que o seu Marcos, né, pai do seu Joaquim, assim como a dona Ana, esposa do seu Marcos, eles têm que saber lidar com o seu filho, pois apesar deles terem pouca condição financeira, diferente do filho de outros famosos, eles têm que entender sobre para poder lidar com seus filhos, da forma o quê? Como que eles se sentem no mundo e como que eles vão reagir ao seu meio ambiente. Poxa, não tem psicólogo, não tem fono, não tem nutricionista, não tem não sei o que, não tem não sei o que. Se a gente começar a se agarrar aos nossos problemas, nós vamos ser escravos da nossa mente. Ah, Guilherme, você fala isso porque você é médico. Não, completamente diferente. Um dia eu vou gravar um vídeo sobre, só que a minha vida não começou agora, começou bem lá atrás, quando nem condição na minha vida eu tinha, né? Não cabe aqui falar sobre isso, mas cabe aqui a gente deixar de nos apegar a problemas e nos apegarmos mais a o que eu posso fazer com o meu filho Joaquim? O que eu posso fazer com o meu filho Joaquim aqui ó, que está sofrendo, né? Será que eu conversando com ele, fazendo ele entender, poxa, estimulando ele a mais coisas, né? Ou vou oferecer para ele um chiclete, vou oferecer para ele um livro, um chiclete, pô, mas chiclete vai fazer mal para os dentes, né? Imagina quantas sensações que tem ao mascar chiclete. Pô, eu masco o chiclete, eu masco o chiclete, né? Eu sinto o cheiro do chiclete enquanto eu masco. Eu ouço o barulho do meu dente mascando o chiclete, né? E eu sinto, né? Eu ainda estou fazendo outra coisa enquanto eu estou tendo esses outros 3 estímulos, né? É muita coisa, muita coisa. Você já pensou, né? Ou seja, o simples fato de eu estar sentado aqui e ouvir barulhos estressantes, como o barulho da ventoinha do computador, a luz na minha cara, o vizinho martelando lá em cima, cachorros latindo, né? A água escorrendo pela tubulação. Apesar de tudo isso, eu estou explicando aqui para vocês. E tirei, mas você está de fone de ouvido. Não, negativo. Mesmo assim eu estou escutando. Mas você tem transtorno de processamento neurosensorial. Calma, vamos lá. A gente vai explicar tudo sobre, beleza? Para não ficar tão desorganizado assim. Pra não ficar... E, bem, a ideia aqui foi mais explicar para vocês. E espero que eu tenha sido claro aí. Acabou demorando um pouquinho mais o vídeo, mas mais uma conversa, um bate-papo sobre. E a ideia é o que? Fazer o que? O seu Marcos e a dona Ana lidarem com o seu filho Joaquim. Apesar de não ter condição financeira, apesar da escola ser difícil, quase toda hora o professor faltar, o professor de matemática não ter, o inglês ainda está no verbo to be, a psicóloga da UBS não tem, o nutricionista da UBS não tem, a educação física toda hora as criancinhas decidem qual esporte elas jogam, toda hora tem futebol,
Pô, e cadê o xadrez? Cadê o basquete? Cadê o vôlei? Cadê não sei o que? Cadê a corrida? Cadê o aquecimento? Cadê ensinando esses meninos aí a se exercitarem, se alongarem? Né? Porque quando viram adultos eles não sabem mais se alongar, né? Eles vão ter trabalhos aí manuais pesados, e eles não sabem se alongar, né? Não sabem como faz para pegar um objeto que caiu no chão. Poxa, como assim? E educação física, cadê? Né? Cadê o papel dela? Cadê o papel da filosofia, ensinando esse indivíduo a pensar, a ser crítico com relação ao seu meio? Cadê o papel dessas matérias, dessas disciplinas tão importantes? Precisam. Ou seja, é ensinar o seu Joaquim a como se portar, o filho lá do Marx da Ana, o Joaquim, a como se portar no mundo e entender o próprio ambiente, né? Entender suas emoções e regular o seu nível de estresse para ele não ficar tão transtornado, né? Então ter tantos prejuízos sociais por conta disso. Combinado? Então nos próximos vídeos a gente continua. Juro para vocês que eu vou ser mais específico, mais claro, mais direto. E é isso. Um abraço e até a próxima.